Fala, fala, senhoras e senhores. Ó, recadinho rápido aqui antes da gente começar as questões. Só para avisar vocês que a nossa apostila 02 já está disponível no mercado para venda também, tá, galera? Nesse valor bem baratinho aí de 25,90 centavos, tá? E aí o que acontece? Você vai encontrar o link dela aí na descrição do vídeo, tá? O link para você acessar e comprar diretamente pela Hotmart. Ou você também pode acessar o meu WhatsApp que tá aqui nessa tela, mas também tá aí na descrição do vídeo, tá? Ou também no meu direct do Instagram, me chamar lá que a gente consegue efetuar a venda diretamente, tá? Mas aí por ali somente via Pix. Já nesse link da descrição aí da Hotmart, você consegue comprar até no cartão de crédito em 3 vezes sem juros, ok? Nós já temos ela disponível, já está disponível à venda, tanto ela como a apostila 01. O link também vai estar aí na descrição, tá? Somente uma dúvida para tirar da galera: são questões diferentes. As questões da apostila 01 é uma, as questões da apostila 02 são outras, ok? Então, se somar as duas, são mais de 300 questões diferentes, tá? Todas comentadas e selecionadas por mim, tá? Então, assim, se você tiver as duas, mais esse material que eu te forneço de forma gratuita no YouTube, cara, você não precisa de mais nenhum tipo de material para gabaritar a sua parte específica para o cargo de apoio administrativo, perfeito? Só um recadinho rápido, tudo que você precisar tá na descrição desse vídeo aí. Agora, vamos para as questões. Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. Hoje nós vamos resolver algumas questões de língua portuguesa, porque nós estamos nos aperfeiçoando no modo de cobrar a língua portuguesa pela banca Instituto Nosso Rumo. Nós precisamos nos familiarizar com a cobrança, como que essa banca cobra os conteúdos de língua portuguesa, e aí nós vamos entender e perceber que a banca costuma sempre cobrar os mesmos conteúdos e eles sempre se apresentam da mesma forma. Então nós vamos aqui já para a primeira questão, que diz assim: assinale a alternativa cujo trecho retirado do texto apresenta o uso correto da crase, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, veja só, mais uma vez a banca cobrando crase, tá? Essa banca, ela quer saber se você realmente conhece, as regrinhas que norteiam o uso da crase. E aqui nas alternativas, ela traz trechos que foram retirados do texto que foi trabalhado nessa prova. E aí ela coloca a crase, né, de maneira intencional para te perguntar: será que aqui eu tenho crase ou não tenho? Será que aqui, ó, eu tenho crase? Será que aqui eu tenho crase? Veja só, na outra, letra B. Aqui, eu vou destacar aqui pra gente letra B. Será que aqui eu tenho crase, fulano de tal? Será que aqui eu tenho crase? Ela vai sair te perguntando, né? E aí você precisa saber se dentro desses trechos aqui realmente vai ter crase ou não. Veja que a banca, eu destaquei aqui em todas as alternativas: A, B, C, D e E. Colocou crase e aí ela quer te saber de ti. Tem crase ou não tem? Como a gente vai marcar a alternativa correta, só tem uma correta, então só vai ter crase aqui em uma dessas situações. E é isso que nós vamos buscar entender, ok? Letra A. Os autores também conversaram que tanto a vacina atenuada quanto a recombinante parecem fornecer proteção contra a demência em comparação com outros dois imunizantes. Proteção contra a demência. Vamos destacar aqui. Veja só, nesse contexto, a palavra contra, ela é transitiva direta, ou seja, ela precisa ou não de uma complementação, mas ela não pede regência de preposição. Então, logo, esse A aqui, ele é um artigo da palavra demência, que é uma palavra feminina. Se é um artigo, eu digo então que aqui não tem crase. Como assim, Rani? Explica melhor. Eu vou explicar melhor para você. A gente sabe que crase, o que é crase? É o A da preposição mais o A do artigo que dá igual a acraseado, tá? Então, quando eu tô numa situação, num texto, em que a regência da palavra que vem anterior à crase, ela necessita de um complemento, né? E esse complemento vem com uma preposição, ele vai mandar a preposição a, certo? E aí eu estou de frente a uma palavra feminina que me manda o artigo a. Então, eu não vou escrever a mais a, eu vou escrever a acraseado. Mas, para eu ter a certeza se ali
a regência está me mandando ou não uma preposição, eu vou trocar por uma palavra masculina. Então, aqui, demência, vamos trocar demência por uma palavra masculina, vamos colocar delírio. Delírio. Veja só, eu digo, fornecer proteção contra o delírio. Então, veja que eu não tenho a palavra ao delírio, mas o delírio. Quando nós fizermos essa substituição da palavra feminina pela palavra masculina, nós precisamos encontrar o ao. Se nós encontrarmos o ao, né, o ao do cachorrinho, né, quando late, ao. Se nós encontrarmos o ao, então isso significa que ali vai ter crase, porque seria o a da preposição mais o do artigo da palavra masculina que eu substituí. Então, dá ao. Se eu tenho ao, eu vou ter crase. Se eu tenho apenas o, eu não tenho crase. E aqui a gente viu que só tem o delírio, tá? Então, aqui nesse contexto, esse a aqui, ele é um artigo da palavra demência, tá? E aí, o correto seria se escrever sem crase. Então, aqui não tem crase, ok? Vamos para a letra B. Apesar das descobertas, os pesquisadores ressaltam que o estudo foi apenas observacional, ou seja, não pode confirmar que a vacina de fato previne a demência. Previne a demência. Vamos ver aqui. Será que aqui tem crase, gente? Veja só, o verbo prevenir previne a doença. O verbo prevenir, dentro desse contexto aqui, ele é transitivo direto e não precisa de preposição, porque ele vem no sentido de prevenir alguma coisa. Eu digo assim, prevenir o quê? Algo, né? Então, ele não manda a preposição. Se ele não manda a preposição, logo, esse a aqui, a gente viu que é a mesma palavra daqui da alternativa a demência, né? É aqui um artigo novamente da palavra feminina demência. Tá, Rani, mas comprova para mim. Vou trocar por uma palavra masculina. Vamos trocar demência por acidente. Ó. De fato, previne o acidente. Veja que eu estou dizendo o acidente. Eu não estou dizendo ao acidente. Se eu dissesse ao acidente, fica até esquisito, né, gente, de falar. Previne ao acidente. Nada a ver. Eu não tenho ao aqui, gente. Então, se eu não tenho ao, eu só tenho o, eu não tenho crase. Porque eu só vou ter artigo, não vou ter preposição, tá? Então, vamos para a letra C. Os pesquisadores descobriram que a vacina recombinante estava associada a um menor risco de demência nos 6 anos após a vacinação, em comparação com o risco encontrado com a vacina atenuada. Então, veja aqui, ó, nos 6 anos após a vacinação. Vamos entender se aqui há crase ou não há crase? Veja só, nós vamos fazer aquele joguinho de trocar de novo a palavra feminina por uma masculina, que a gente nem perde tempo, tá? Vamos trocar a vacinação por contágio? Vamos ver se a gente vai ter o ao. Nos 6 anos após, ao contágio ou o contágio? Ou contágio. Porque se eu disser nos 6 anos após ao contágio, é esquisito, gente. Aqui a gente não tem crase, porque o artigo, esse a aqui, ele é o artigo da palavra vacinação, que é uma palavra feminina, tá? Aqui a gente não tem nenhum verbo, aqui nós não temos a ocorrência de nenhum verbo mandando preposição. Se não tem, só vai ter o artigo, que é a vacinação. O artigo a aqui, né, do nome vacinação, ok? Vamos para a letra D. No entanto, a maioria desses estudos foi feito em pequenos cortes, ou seja, feito com uma pequena quantidade de participantes. No entanto, a maioria. Vamos ver se aqui tem crase ou não tem. Veja só, a regrinha me diz que eu não vou usar crase antes de palavras ou expressões, tá, gente? Antes de palavras ou expressões como a maioria. Eu não uso crase aqui. Eu não uso crase nessas expressões, a maioria, tá? Então, aqui a gente não tem crase. O que a gente tem aqui é apenas uma complementação da palavra, né? A maioria, tá?
Eu não tenho nada que nenhum verbo na frente que esteja me mandando uma preposição. Eu não tenho aqui ocorrência da preposição a mais o artigo a. Eu só tenho a mesmo que é o artigo. Eu não tenho preposição. E eu não vou usar crase antes dessas expressões, ok? Só nos restou a letra E, mas nós vamos entender então por que ela é a correta da nossa questão. A vacina recombinante contra a herpes zoster foi associada a um risco 17% menor de demência em comparação com a vacina atenuada contra o vírus nos 6 anos subsequentes à vacinação. Ok, por que aqui tem crase? Vamos entender. Aqui, gente, eu tenho crase porque a regência é feita com preposição. Então, me mostra, vamos trocar a palavra vacinação por uma palavra masculina, para a gente poder ver se realmente aqui existe uma preposição a mais um artigo feminino a, tá? Então, vacinação eu vou trocar por contágio. Aí eu vou ler. Nos 6 anos subsequentes, o contágio. Nos 6 anos subsequentes, o contágio. Não, nos 6 anos subsequentes ao contágio. Então, veja que aqui eu tenho uma regência que me manda uma preposição a mais o artigo a da palavra vacinação, que é feminina, né? Que deu igual a acraseado, de a vacinação, ok? Por isso aqui eu tenho crase. Gente, muita atenção. Essa banca, ela só cobra a crase dessa forma. Ela pega e coloca lá as situações, coloca as frases, coloca as orações aí, os trechos que ela retira e ela dá-lhe crase em tudo. E aí te pergunta, tá certo ou não tá? Aí para tu saber se tá certo ou não tá, tu precisa saber da regra. Então essa banca é conteudista, ela quer que você saiba do conteúdo, tá? Vamos aqui para a questão número 2. Vamos para a questão número 2, que me diz assim, eu vou até aumentar aqui para ficar melhor pra gente. A questão número 2 é assim: analise o trecho abaixo retirado do texto. Então, nós vamos analisar esse trecho aqui. E vou destacar ele, tá? Estudos anteriores haviam mostrado, vou até destacar esse aqui também, haviam mostrado uma relação entre a vacina atenuada e o menor risco de demência. Aí a pergunta é, sobre os verbos em destaques acima, é correto afirmar que... Quais são os verbos destacados? Haviam mostrado. Aí eu já vejo aqui de cara que isso aqui é um período composto, né? Porque é 2 verbos, né? O verbo haver e o verbo mostrar. Então, ao ler, a gente percebe que está correto. Foi corretamente escrito. É um período composto. Aí a gente precisa entender e para a gente poder chegar na alternativa correta. O que nós vamos entender? Que o período composto, eu estou dizendo para vocês que isso aqui é um período composto, certo? E o período composto, ele é formado sempre por um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo haver e o verbo ter, o verbo haver e o verbo ter, eles sempre vão ser verbos auxiliares nessas situações de período composto, tá? Então, eu já entendi que haviam é o quê? É o verbo auxiliar. O haviam é o auxiliar aqui da nossa situação, né? Ele é o auxiliar, ok? E mostrar, eu vejo que é o verbo principal, certo? Vamos entender, então, aqui a situação. O verbo auxiliar, sabendo da regrinha, eu vejo que o verbo auxiliar, ele vai se flexionar para concordar. Então, eu estou falando de estudos anteriores, são estudos, tá no plural. Então, veja que havia foi para o plural para concordar, porque o verbo auxiliar ele se flexiona para poder concordar com o restante da oração. Então, estudos anteriores haviam, ok, tudo certinho, né? Ele se flexiona, enquanto o verbo principal, ele permanece sempre no particípio. O que é isso, gente? É aquele verbo que vai expressar o resultado da ação verbal que já foi concluída. Uma ação que já foi concluída. E ele sempre vai terminar em ado. Ele sempre, olha, veja só, tá terminando em ado aqui. Ele sempre vai terminar em ado, ou ele pode terminar também em ido. Tá? Eu já fiz uma bagunça aqui no nosso trecho, né? Mas assim pra gente entender, né? Ele vai sempre terminar em ado ou ido.
Ok? Então, vamos aqui analisar as alternativas. Entendendo tudo isso, vamos para as alternativas. Haviam e mostrado auxiliam um ao outro para formar um tempo composto. Não. A gente viu que haviam é um verbo auxiliar e mostrado é um verbo principal. Então, não é, os dois não são auxiliares. Então, tá errado. Ok? Vamos aqui até destacar, vermelho tá errado. Letra B. Mostrado atua como auxiliar e haviam atua Letra B. Mostrado atua como auxiliar de haviam, sem formar um tempo composto. Não tem como, né, gente? A gente tá vendo que isso aqui é um tempo composto. Então, ele diz sem formar um tempo composto, tá errado, né? Letra C. Haviam atua como auxiliar de mostrado, formando um tempo composto. Perfeito. A gente viu... Opa, deixa eu voltar aqui, porque esse aqui tá certo, né? Esse aqui tá certo. Esse aqui é o gabarito da nossa questão, né? Esses dois aqui estão errados. A gente viu que haviam... Isso aqui é um período composto. E a gente viu que... Isso aqui é um período composto, né? Isso aqui é o meu período composto, que eu já destrinchei ele todinho. E a gente viu que haviam é o verbo auxiliar. Está auxiliando o meu verbo principal, que é mostrado. E os dois juntos formam um período composto. Então, a alternativa diz: haviam atua como auxiliar de mostrado, formando o tempo composto. Perfeito, correto. Letra D. Haviam atua como auxiliar de mostrado sem formar um tempo composto. Sem formar um tempo composto? Não, né, gente? Forma um tempo composto. Isso aqui, na verdade, é para ser a letra E. Mostrado atua como auxiliar de haviam, formando um tempo composto. Não, é o contrário, né? Porque mostrado é o verbo principal. Haviam que é o auxiliar. Então, a banca fez aqui uma misturada, né? Para ver se te confundia, porque a banca gosta de fazer isso. Ela gosta de pegar, te confundir mesmo. Jogar assim umas pegadinhas e aí você acaba errando. Então, gabarito correto da nossa questão, letra C. Vamos para número 3. Vamos para número 3. Deixa eu deixá-la aqui na tela pra gente. E eu vou esconder a outra. Questão número 3, vamos lá. A número 3 diz: conforme a norma padrão da língua portuguesa e o acordo ortográfico vigente, está incorreto. Atenção! Vocês acreditam que mesmo a banca colocando a palavra incorreta em destaque, com letra maiúscula, tem gente que ainda não vê? Tem gente que acha que é para marcar certo, porque a gente tá tão habituado a sempre marcar o certo, né? A alternativa correta, que a gente nem presta atenção que é para marcar errado. Então, aqui, a banca quer que você marque a errada com relação ao uso do hífen. Que isso aqui não é algo mais novo, né? Mas a gente ainda tem dúvida. Então, o que é que nós precisamos dizer? Qual é que tá errada? Veja só, gente. O prefixo... Aqui, todos estão usando o mesmo prefixo, né? Você prestar atenção? Pré, ó. Todos estão usando pré. O mesmo prefixo, né? Para dificultar a nossa vida. Porque a gente diz, opa, é tudo a mesma coisa. Por que que um vai ser errado? Aí, o que que você vai ter que saber? Você vai ter que saber a tonicidade. Isso mesmo, a tonicidade. Você vai ter que observar se esse prefixo ele se destaca, né, como tônico ou não. Ou seja, a gente vai ver que em pré-determinado nós não deveríamos escrever assim, e sim junto. Aí você me diz assim: por que, Raniele, né? Por que que eu tenho que escrever pré-determinar? Olha aí, vocês viram como eu errei? Pré-determinado, tem que escrever junto. Por quê? O prefixo ato, ou seja, não tem autonomia fonética. Isso significa que ele se apoia na sílaba seguinte, por isso ele não recebe o acento. Aqui, ó, em pré-escola, pré-datado, pré-história e pré-natal, esse pré tá certinho. Ele é um prefixo tônico, né? Que ele possui autonomia fonética. Por isso não é preciso ele se apoiar na palavra seguinte. Se ele não se apoia na palavra seguinte, ele não precisa estar junto. Aí ele pode ser separado com o hífen. Mas o pré-determinado, vocês percebem que até quando eu vou falar, eu falo junto. Ele não tem tonicidade.
Ele é fraco. Se ele é fraco, ele tem que vir apoiado na palavra seguinte. Isso aqui, gente, eu considero uma questão difícil, sabe por quê? Porque você tem que prestar atenção na pronúncia, tá? É a pronúncia, se ela for fechada ou aberta, que vai determinar se vai ter o hífen ou não, tá? Então, por exemplo, é a mesma coisa de eu falar a palavra pré-definido. Pré-definido eu vou escrever junto ou separado? E aí? Pré-definido. Pré-definido a gente escreve junto, porque esse pré aqui, ele não tem tonicidade. Então, ele tem que se apoiar na palavra seguinte. É a mesma coisa de eu escrever também a palavra previsto. Previsto. Previsto também é junto, não tem hífen, tá? É a mesma coisa também de eu escrever a palavra pré-determinado, que no caso é o gabarito da nossa questão, né? Então, assim, essas palavras, o pré aqui, que é o meu prefixo, ele não tem a tonicidade. Se ele não tem a tonicidade, a pronúncia dele é fechada. Então, se a pronúncia é fechada, eu não vou separar com o if, eu vou escrever junto, porque ele se apoia na palavra seguinte, ok? Então, gabarito da nossa questão, letra D. Vamos para a questão número 4. A questão número 4, deixa eu aumentar aqui pra gente, né? Diz assim, na frase, fiquei muito triste contigo ontem. O pronome em destaque é... Outra coisa que essa banca gosta de cobrar é pronome. Menina, estude pronome. Se você quiser passar, essa banca gosta de cobrar sobre os pronomes. Aqui, ele destacou esse pronome aqui, ó, contigo. Aí ele pergunta, né? Vou até arrumar essa daqui também. Ele pergunta, contigo é um pronome pessoal do caso reto? Não, né, gente? Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que a gente mais conhece. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então, contigo não é um pronome pessoal do caso reto. Então, a gente já descarta. Aí, ele traz as outras alternativas, todas me dizendo que ele é um pronome oblíquo. Vocês estão vendo aqui, ó. Pronome pessoal oblíquo, todas estão me dizendo que é pronome pessoal oblíquo. Para me saber qual é a certa, eu vou ter que entender se contigo é um pronome tônico ou se ele é átono. Aí tu vai me dizer assim, mas como é que eu vou saber, Rani? Eu vou dizer para ti, tu vai ter que saber da regra, né? Contigo, veja só, contigo é um pronome pessoal oblíquo tônico. Por quê? Porque ele é usado para se referir a uma pessoa com quem se está falando. E ele é tônico porque ele é precedido de uma preposição. Aí você diz, cadê essa preposição? É a preposição com. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês têm que aprender as preposições, porque as preposições, elas vão estar te ajudando em tudo. Em tudo que tu for fazer, tu vai precisar saber se tem uma preposição, se não tem, se manda preposição, se não manda. Então, como é que tu vai aprender as preposições? Tu tem que decorar. Você tem que decorar as 18 preposições. Eu decorei através de uma musiquinha. Aí você canta a musiquinha e vai escrevendo as preposições. Qual musiquinha é essa, Rani? Tu vai aí no canal do YouTube, tem várias pessoas cantando essa musiquinha para decorar, né, as preposições. Eu posso cantar aqui para vocês também. Bem rapidinho a musiquinha para você decorar a preposição. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás. Veja só, eu cantei todas as preposições. Então, quando tu for lá na hora da tua prova, tu vai cantando bem baixinho, tu fica cantando durante esses dias todos para tu decorar a musiquinha das preposições. Aí, na hora da prova, tu vai cantando bem baixinho e vai escrevendo no cantinho da tua prova. A, ante, até... Aí tu vai escrevendo. Após, com, contra, de, desde, em, entre... Aí tu vai cantando e escrevendo, porque aí tu já vai ter a lista das tuas preposições, tá? E a palavra contigo é precedida de uma preposição com, tá aqui. Como ela tem, né, esse início aqui, a preposição com, então ela é tônica, tá? Sabendo disso, a gente vai dizer que é um pronome pessoal oblíquo tônico, ok? Aí o gabarito da nossa questão vai ser essa, certo? Letra B.
Vamos para a próxima questão? Questão número 5. A questão número 5 diz assim, ó. Assinale a alternativa cuja conjunção em destaque na sentença apresenta a ideia de contraste. O que significa a palavra contraste? Para você primeiro saber o que a banca quer, você tem que entender, né, o significado dessa palavra. O que é contraste? É contrário. Contraste são os contrários, né? São os contrários, ok? Então, vamos lá. As conjunções a gente precisa saber, né? É de extrema importância, tá? Então, aqui ele vai me trazer as conjunções coordenadas e aí eu vou ter que saber o que cada uma delas exprime, qual ideia que cada uma delas exprime. E ela quer que eu diga qual é delas que me traz a ideia de contraste, ou seja, uma ideia de contrário. A letra A diz, acordei de um pesadelo e gritei de medo. Veja, a conjunção destacada aqui e é uma conjunção aditiva. Aditiva. A conjunção aditiva, ela dá a ideia de acréscimo, né? A ideia de adição, de acrescentar, de somar, tá? Então, ela não dá a ideia de contrário. Letra B, nem alto nem baixo. Roberto tem estatura mediana. Nem, né? Veja que ele usa aqui, ó, nem. Se ele usa o nem, ele está me dando uma ideia de alternância. Alternância. Ele está me dando uma ideia de alternância, né? É uma conjunção alternativa. Então, não é aquela que a gente está procurando, porque a gente quer aquela, né, que dá a ideia de contrário, não é isso? Chegou atrasado, portanto, perdeu o filme. Portanto, todo mundo conhece, me dá uma ideia de conclusão, porque é uma conjunção conclusiva, ok? Vamos almoçar, porque estou com fome. Por quê? Porque é uma conjunção, né, explicativa. Então, me dá uma ideia de explicação, tá? Ideia de explicação. Só me restou a letra E, né? Mas vamos ver se realmente é isso. Está desempregado. No entanto, não lhe falta nada. No entanto, me dá a ideia de contrário. De contrário, que é o que a gente está procurando, né? No entanto, me dá uma ideia de contrário, que eu poderia trocar por outras, ó. Está desempregado. Entretanto, não lhe falta nada. Então, veja, eu poderia também usar a outra que é muito usada por todo mundo. Todo mundo usa essa, né? Está desempregado, mas não lhe falta nada. E atenção, aqui é o mas sem o i, tá? Porque a gente não tá aqui atrás de ideia de adição, né? A gente tá atrás de ideia de contrários. Então, é o mas sem o i, né? Está desempregado, mas não lhe falta nada. Está desempregado, no entanto, não lhe falta nada. Não é ideia de contrário. Então, o gabarito da nossa questão, letra E. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 6. Questão número 6 é uma questão fácil se você souber dos pronomes de tratamento. E na maioria dos casos a gente não sabe, né, gente? Porque a gente não usa muito. Isso aqui não é muito usado no nosso dia a dia. Mas se tá aí na tua prova, você tá lá no edital da tua prova, tu tem que estudar, tá? Porque eles vão cobrar. Eles vão jurar, a banca é maldosa. Vocês têm que entender que a banca é maldosa. E a banca, ela vai na maldade. Então, ela vai naquela coisa que tu acha que não vai ser cobrado. É ali que ele cobra, tá? 6. Para se dirigir ao reitor da universidade em que trabalha, o professor Adalberto deve usar o seguinte pronome de tratamento. Então, é um pronome de tratamento para se referir ao reitor da universidade. Então, vamos analisar cada uma. Letra A, Vossa Eminência. A Vossa Eminência, pesquisando, a gente entende que a gente vai estar se dirigindo aos cardeais. Cardeais, tá? Então, não é para reitor de universidade. Vossa Excelência, a gente vê muito nos discursos oficiais, né? É um pronome de tratamento formal, tá? De cerimônia, né? Cerimônia. Aí, aqui tem um acento. Opa! De cerimônia, né? Para se dirigir às autoridades. Autoridades. Como o presidente da República, né? Presidente ou etc. Ok? Então, não é esse aqui. Vossa Magnificência
é esse daqui, gente. Esse é o gabarito da nossa questão, porque esse aqui é um pronome de tratamento voltado para os reitores da universidade. Vossa Excelência Reverendíssima é um pronome de tratamento voltado para os bispos, ok? Bispos, arcebispos e assim vai. Então, não seria só daqui. E Vossa Excelentíssima Senhoria é também um pronome de tratamento para se referir às autoridades, tá? Tipo os senadores e esse pessoal aí, as autoridades, ok? Então, gabarita nossa questão, letra C, aí eu te aconselho a estudar os pronomes de tratamento, certo? Vamos para 7 e 8, aí nós vamos ter que ler esse texto aqui, pra gente poder chegar lá nas questões, tá? Vocês sabem que esse tipo de texto aqui, a linguagem verbal e a não verbal, elas conversam com a gente, né? Então, você tem que ler as palavras e tem que observar a imagem para você poder ter a compreensão do todo, tá? Então, ele diz assim, é muito estranho. Aí, veja que não tem, tá faltando coisas aqui, né? Às vezes, a gente fica deitado na cama, à noite, não tem uma coisa com quem se preocupar. Isso sempre me preocupa. Então, veja que deixou umas lacunas, porque vai nos remeter para a nossa questão, que é mais uma questão que está me pedindo sobre crase. Analise a alternativa que preenche corretamente e respectivamente, ou seja, na ordem que está lá, as lacunas presentes no seguinte quadrinho. E aí, deixa eu só arrumar isso aqui. E aí, eu já vou com vocês da seguinte maneira, a gente tem que otimizar o nosso tempo, né? A gente tem que otimizar o nosso tempo. Então, nós já vamos aqui já excluindo algumas alternativas, tá? Pra gente, na hora da prova, não perder tempo. Qual é que eu vou excluir? Eu vou voltar lá. Ó, às vezes a gente fica deitado na cama, na frente das expressões a gente é um pronome indefinido, porque eu não sei de quem ele está falando. A gente, eu não sei de quem ele está falando. É um pronome indefinido. Se é um pronome indefinido, eu não vou usar crase. Então, nesse segundo aqui, ó, não tem crase. Então, o segundo A não tem crase. Se eu sei que o segundo A não tem crase, eu já vou eliminar esse, porque esse daqui tem. Eu já vou eliminar esse, porque esse tem, ó. O segundo A não tem crase. E eu já vou eliminar esse daqui também, porque ele tem crase. Eu sei que na frente de a gente, eu vou colocar bem aqui, ó. É porque a gente escrevendo, gente, aqui no notebook é ruim. Mas eu quero colocar bem aqui para vocês verem, quando eu digo a gente, né? Isso aqui é um pronome indefinido, é indefinido aqui. Eu não sei de quem eu estou falando, então aqui não tem crase, tá? Por isso que esse segundo A aqui não vai ter crase. Então, só me restou a letra C e a letra D. Aí, eu vou matar a charada de novo para vocês. Ó, veja que o terceiro A tem crase, né? Então, a gente já vê que aqui tem crase. E o segundo não tem. Ok. Aí, ele quer que eu saiba do primeiro. E aí, no primeiro tem crase ou não tem? Aí, tu volta lá. O primeiro, ele tá dizendo às vezes. Será que antes de às vezes... Deixa eu colocar aqui. Às vezes... Às vezes. Será que vai ter crase aqui ou não tem, gente? Às vezes, gente, tem crase. Sabe por que tem crase? Porque é uma locução adverbial de tempo, né? Às vezes, tá me remetendo ao tempo. Uma vez ou outra, às vezes, né? Tem sentido de tempo, de temporalidade. Então, eu tenho a crase aqui, porque é a junção da preposição a mais o artigo a. Então, às vezes, é uma expressão, né, que tem crase. Se tem crase, às vezes. Então, o meu primeiro A vai ter crase. Gabarito da nossa questão, letra C, ok? Vamos para o número 8 e última questão do nosso simulado. A palavra sempre presente no último quadrinho corresponde a um advérbio de, sempre. Vamos voltar lá no texto, mas só para a gente ter certeza, né? Para a gente ter certeza do significado dele aqui no contexto. Isso sempre me preocupa. Sempre. Isso sempre me preocupa. Sempre no último quadrinho, a banca já tá te dizendo que é um advérbio. Mas ela quer saber que tipo de advérbio é esse. Isso sempre, sempre. Eu digo, olha, isso sempre me preocupa. Tá me dando uma ideia de
tempo, gente. Tá me dando uma ideia de tempo. Porque dentro desse contexto aqui, né? Isso tá me dando uma ideia de tempo. Não é uma ideia de modo, não é uma ideia, não é uma afirmação, não é uma intensidade, não é uma dúvida. É uma ideia de tempo. Olha só, ele volta, né? Isso sempre me preocupa, sempre remete a tempo. Isso aqui também parte um pouco da interpretação que você faz, tá? Então, veja só, é assim que a gente termina o nosso simulado, né? Com o nosso material bem bagunçado, bem escrito, né? Mas a gente chega ao final do nosso simulado e é assim que eu espero que você chegue no final da sua prova, com a sua prova toda rabiscada, toda para você ver o que tá certo, o que não tá certo, vai fazendo suas anotações do lado, vai cantando as suas musiquinhas das preposições para você poder chegar na tua resposta, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E estarei aqui disponível para mais vídeos. É só você deixar o seu comentário e dizer: eu quero mais vídeos de língua portuguesa, que eu trago mais vídeo para vocês, tá? Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima.